A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um dia do nosso devocional do mês de julho. Hoje, 15 de julho de 2026, 15 de julho. E hoje, uma data especial, porque hoje completa 3 meses desse propósito do devocional, indo até a sua casa, esse devocional indo até você e abençoando a tua vida. Antes, a irmã Aline fazia e ficava para mim. Mas hoje, completa 3 meses, que o Senhor Jesus colocou esse desejo no meu coração. E eu sou grata a Deus porque durante esses 3 meses, houve lutas, houve vontade de parar, mas também durante esses 3 meses eu tenho visto a mão de Deus, Tenho visto também o operar do Senhor através da minha vida em outras vidas que eu nem conheço pessoalmente, mas é tudo sobre o Senhor. Amém? E hoje o nosso devocional de número 15 de julho, tem por tema incomparável. O que será que é incomparável? O que será? E nossa referência está lá em Filipenses, seu capítulo 3 e o seu versículo 8. Mas eu vou ler o 7 para a gente ter um entendimento melhor. Que diz: mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco ou como lixo, para que possa ganhar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente já lê aqui, a gente já imagina quem falou essas palavras, E aqui como fala, que Paulo, sua forma de viver, a sua forma de viver antes de ter um encontro com o Senhor era de um jeito. Paulo era perseguidor, que antigamente ele não era Paulo, era Saulo. Ele era perseguidor, ele perseguia os crentes, ele matava, ele fazia tudo que não era do agrado do Senhor. Mas a partir do momento que ele se encontrou, que ele teve um real encontro com o Senhor, que o Senhor encontrou com ele, tudo mudou. E o nome dele também foi transformado, a vida dele foi transformada. E aquele momento que ele começou a entender que a vida realmente só vale a pena se estiver na presença do Senhor. E como ele deixou bem claro que tudo aquilo, ele era famoso, ele era temido por todos. Ninguém podia ouvir o nome Saulo. Por quê? Era o perseguidor, era aquele homem bravo, era aqueles que todos temiam. Mas no momento que houve a real transformação na vida dele, ele analisou que a fama, a maldade, as riquezas que ele tinha, que ele era um homem poderoso, as amizades influenciadoras, nada disso valeu a pena, porque nada se compara a eu e você estar na presença do Senhor, nada se compara em eu e você ter um real encontro com o Senhor, porque tudo isso é passageiro, fama passa, riquezas passam, mas a presença de Deus, a gente tem uma intimidade com o Senhor, a gente tem um relacionamento com o Senhor, e isso dinheiro nenhum pode comprar. Isso é inegociável, A gente ter um relacionamento com nossa família, ter um relacionamento com o nosso esposo, quando tá na fase de namorado, noivado, casamento, a gente sente aquela euforia toda, mas nem isso se compara a eu e você ter um relacionamento saudável com o Senhor, a eu e você ter uma dedicação de dizer, Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, que quanto mais a gente conhece do Senhor, mais a gente quer se aprofundar. E aqui no nosso devocional fala que ele comparou, tudo aquilo, todas aquelas vaidades, todos aqueles prazeres como lixo, E fala também que tem coisas que a gente vive e acha que é a maravilha,
é uma beleza, não tem comparação, não. A alegria que eu tô sentindo não tem comparação. Hoje eu tô muito feliz. Quem sabe é o dia do casamento, quem sabe é o dia do aniversário, mas nem isso se compara à felicidade de uma pessoa quando está se relacionando com o Senhor, a felicidade de uma pessoa quando se encontra com o Senhor Jesus e deixa o Senhor trabalhar na vida. E me chamou muita atenção também porque a escritora aqui, ela deixou um exemplo que Deus usou a vida dela para resgatar uma moradora de rua. Uma moradora de rua onde muitos não davam nada por ela. E naquele momento ela ficou constrangida, né? Com a situação que o Senhor colocou ela e ela levou ela para casa, tudo na direção do Senhor, não foi por acaso. E ela viu em pouco tempo o Senhor transformando aquela moradora de rua e ela pôde ver, ela pôde enxergar verdadeiramente o Senhor através daquela mulher. E aí fica a pergunta para mim e para você. Quem são aqueles que o Senhor tem nos constrangido, né, a ajudar? E muitas das vezes a gente fala: "Não, não tem mais jeito não. Não, esse daí é caso perdido". Mas para o Senhor não. Quando o Senhor, ele quer fazer algo diferente na vida do ser humano, eu e você pode falar, mas a obra linda que o Senhor tem na vida do nosso próximo é incomparável com as nossas indagações, com as nossas interrogações, porque o Senhor, ele sabe o que ele tem reservado para mim e para a tua vida. E aqui também fala que mais abaixo aqui fala que Cristo oferece para nós a dignidade, um lar, uma cura e o amor. Um Deus que muda sentença, história e destino. Esse é o Deus, esse é o amor do nosso Deus. O amor do Senhor é incomparável. A presença do Senhor para as nossas vidas é um sentimento incomparável. Você sentir a presença do Senhor, você sentir o Senhor falando com você. É uma sensação incomparável, não pode se comparar. É uma alegria, não uma alegria momentânea, mas é uma alegria com aquela firmeza de dizer: eu estou feliz porque o Senhor habita em mim, né? E o Senhor, ele muda cenário. Quem era a irmã Aline antes? Quem era você antes? Quem era a nossa família antes do Senhor entrar em cena? Mas o Senhor, ele muda cenário, o Senhor nos oferece cura, não apenas cura física, mas a cura emocional, a cura da alma, né? Porque só o Senhor, ele sonda a minha e a tua vida, só o Senhor sonda os nossos corações. Então, dinheiro não pode comprar a nossa felicidade, dinheiro não pode comprar a nossa paz. Mas a paz que vem do Senhor, a alegria que vem do Senhor é incomparável. Tudo aquilo que a gente vê neste mundo, todos os prazeres que o mundo oferece, nada disso se compara com as realizações que o Senhor tem para mim e para a tua vida, né? E será que hoje nós podemos falar como Paulo? Que nada daquilo enche mais os olhos dele, né? Que todas aquelas riquezas, todas aquelas glórias, para ele é um lixo, para ele é como esterco, né? Porque para ele nada mais vale se não tiver a presença do Senhor, nada mais vale se não for o Senhor na vida dele. E como a gente vê, né, que ele foi transformado em um homem, ele era um homem tão rebelde, um homem tão cruel, e o espírito da mansidão entrou no coração dele. E o Senhor trabalhou. E como a gente fala de perseguidor, ele começou a ser perseguido por amor à obra do Senhor, né? E para finalizar aqui também fala que eu e você venhamos ter anseio por conhecer a vontade de Deus, que Cristo se revele a mim e a você, a ponto de dizermos sim, todas as coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor, né? Temos também um exemplo de Jó, quando Jó passa por aquela situação toda. Jó fala que antigamente ele ouvia falar do Senhor e ele já era fiel.
e agora os meus olhos te conheceram, né? Jó, ele começou a provar da grandeza do Senhor. Jó, ele reconheceu as maravilhas do Senhor. Jó tinha riqueza, Jó tinha uma família linda, Jó tinha trabalhadores, e Deus permitiu que o inimigo tocasse. Mas Jó não negou o nome do Senhor. A sua mulher ainda falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele falou que no saí do ventre da minha mãe e é no que voltarei para lá. E ele falou: bendito seja o nome do Senhor. Mas o nosso Deus, ele sabe até onde ele pode provar a minha e a tua vida. E ele provou a Jó até o determinado momento que ele viu que Jó era capaz de suportar. Mas a recompensa de Jó foi maravilhosa, porque o Senhor deu em dobro, né, tudo aquilo que ele perdeu, né? E Jó, ele reconheceu que antigamente ele via falar das maravilhas do Senhor, ele via falar do Senhor. Mas naquele momento de provação, é naquele momento que o Senhor restaurou a vida dele. Jó começou a conhecer a Deus. E creio que esse segundo estágio da vida de Jó foi melhor do que o primeiro. Por quê? Porque o segundo já foi ali com a permissão do Senhor, tudo dado a Jó. Né? Tudo ali não foi por conquistas humanas, mas foi o Senhor que restaurou a Jó, foi o Senhor que restituiu tudo aquilo que Jó tinha perdido, como fala lá a palavra do Senhor. E Deus virou o cativeiro de Jó. Não foi o homem que deu uma sentença, não foi o homem que restituiu, foi Deus, o próprio Deus que restituiu tudo que Jó tinha perdido, né? E comparando essas duas passagens, aonde Jó era rico, mas era um homem temente ao Senhor, aonde o Paulo, antes de se converter, ele era um homem malvado, ele só fazia atrocidades, e era um homem bem de vida também, era um homem poderoso. Mas quando ele viu que nada do que ele possuía agradava ao Senhor, nada do que ele possuía fazia com que sua vida fosse uma vida digna diante do Senhor, então aí ele falou: nada do que eu tinha, nada do que eu possuía valeu a pena até agora, porque para mim o que valeu a pena foi ter conhecido o Senhor. Para mim o que valeu a pena foi eu ter olhado para o alto, que é do meu socorro vem do Senhor. Então que eu e você possamos dizer também: nada que este mundo nos oferece, nada que quem sabe, nós já tivemos coisas e a gente sente dó daquilo que perdemos, a gente sente falta sim, mas que possamos meditar que o Senhor tem coisas novas para as nossas vidas e que nada disso que nós perdemos se compara com a grandeza de eu e você, a irmã Line, você que vai me assistir, ter uma vida de conhecimento das maravilhas do Senhor, de ter uma vida de dedicação diante do Senhor, de ter uma vida que você possa falar: eu quero conhecer mais de Deus, eu quero me aprofundar nas maravilhas do Senhor. E que possamos meditar nesta palavra, é incomparável. O que o Senhor tem para mim e para a tua vida é incomparável a tudo aquilo que até hoje eu e você já conseguimos possuir. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. E no momento que você pensar que não vale a pena, lembra, tem o céu te esperando. Tem uma mansão celestial e nada se compara à presença de Deus. Você pode perder tudo, mas não perca a presença do Senhor, que é o que importa na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Que Deus fale melhor com você.